quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Prezados irmãos e prezadas irmãs, a mensagem da leitura de hoje, quando Lázaro nos descreve essa passagem, vem para nos perguntar, quando nós, aqui presentes, vamos descer ao circo. Os livros espíritas, os romances, principalmente os elaborados por Emmanuel, através de Chico Xavier, eles nos mostram o que seria descer ao circo. Nas passagens de há 2000 anos, Ave Cristo, de Paulo e Estevão, a gente consegue perceber que a dedicação e a crença na mensagem cristã era tão grande e tão forte que eles abdicavam a própria vida em nome da divulgação da doutrina, para mostrar, para provar que, apesar de toda a circunstância ainda contrária lá há 2000 anos, a mensagem cristã que apenas começava com a vinda do Cristo ao planeta Terra, ela poderia ser tão forte que a dedicação da própria vida, que a abdicação da própria encarnação material, pois eles sabiam que não seria apenas aquela encarnação, porque se soubessem, se pensassem que assim seria, muito provavelmente não teriam descido ao circo, que era onde ocorriam os shows daquela época, que eram sanguinolentos, que eram onde as pessoas, os cristãos, eram martirizados, comidos muitas vezes por leões, colocados em guerra, em batalhas, para que os nobres pudessem se divertir. O circo de hoje é diferente. A gente já tem a mensagem cristã começada. Ela já está implantada. Já tem até o Consolador prometido que o Cristo nos deixou, que é a doutrina espírita. Vamos pensar então o que seria esse circo de hoje, ao qual Lázaro nos chama a atenção nessa leitura. Mas antes ainda de chegarmos à conclusão de o que seria esse circo, eu quero fazer uma pergunta a cada um aqui presente. O que te move? A leitura mostrou que o nosso nível de percepção, o nosso nível de consciência, ele vai caminhando, né? A gente começa lá tendo apenas instintos, e não é que a gente adquire novas habilidades, é que a gente aumenta o nosso nível de consciência acerca desses instintos. E aí a gente passa a ter sensações ou emoções que são a expressão no corpo daquilo que a mente consegue captar no espírito. Depois das sensações a gente passa a ter sentimentos, que são aquelas emoções já consolidadas, que passam a fazer parte da nossa personalidade e do nosso intuito de crescimento e de evolução. E o amor, diz Lázaro, é o ponto delicado do sentimento. Ou seja, todos os sentimentos culminam no amor. O amor é a origem e o fim de toda a criação. Nós, aqui encarnados, a criação, somos amor. Ele também vem falar de uma segunda palavra desse alfabeto divino, para além do amor, que é a reencarnação. No livro dos Espíritos, no capítulo sobre as leis morais, a lei de amor, ela não vem sozinha. Vem a lei de amor, de justiça e de caridade, porque elas são uma só e inseparáveis. A reencarnação, ela vem provar isso. Por que ela é tão importante? Como haver justiça sem a reencarnação? É uma questão que muitos ateus às vezes colocam há muito tempo aos cristãos e a todos os religiosos. Por que eu devo acreditar nesse Deus todo justo? Como é possível ser justo se
há tanta maledicência, se há tanta injustiça aparente nas nossas relações sociais, se existem opressores e oprimidos, quando o Espiritismo pronuncia essa palavra reencarnação, ela causa o mesmo efeito de quando Jesus pronunciou a palavra amor. E muda completamente o foco em como nós olhamos para as nossas relações. Com a reencarnação, é possível comprovar que o amor e a justiça, a bondade suprema e a justiça suprema são possíveis juntos. E que nós podemos acessá-las e construí-las por meio da caridade, que é a mensagem maior da doutrina espírita. Sendo assim, repito a pergunta: o que te move? Na continuação dessa leitura, Fenelon, em Bordeaux, 1861, nos fala, para além da questão de observar os instintos culturais que nós adquirimos ao longo do tempo, para o amor aplicado a objetos específicos, o que é muito comum ultimamente. As pessoas amam-se umas às outras, em família, as pessoas amam coisas, as pessoas amam animais, as pessoas se dedicam a sua energia vital a elas aplicam em diversos meios, em diversos objetivos específicos. Nas guerras mundiais, nas diversas batalhas, nos jogos, a gente vê esse amor sendo aplicado ao time, à nação, à cidade de onde pertence. E isso é para chamar a atenção de que isso é um resumo, é uma diminuição dessa palavra amor. Numa palestra da Anete Guimarães, certa vez, ela falou: o amor, todo mundo fala que o amor de mãe é o maior amor que existe, não é? A gente concorda, porque é daqueles que mais se aproximam de Deus. Mas quando a reencarnação vem e às vezes troca um pouquinho os espíritos de lugar, né? E aí às vezes você vira mãe do seu filho, e aí às vezes esse seu filho vira sua mãe, e aí qual que é o amor maior? Se não, sua mãe vira mãe do seu pai atualmente, em outra encarnação. Então aí o amor não pode ser simplesmente, a gente não pode falar: não, pronto, o amor de mãe é maior, não tem jeito de amar mais que isso. O amor, a gente deve desenvolvê-lo infinitamente em diversos aspectos e aplicá-lo amplamente. Qual é o limite do amar ao próximo? O próximo pode ser qualquer pessoa em toda a humanidade. Amor verdadeiro, ele compara com um imã irresistível. Imã, a lei dele é que ele tende sempre ao equilíbrio, né? Então, vocês provavelmente já viram aquela imagem que o pessoal fala de yin e yang, né? Que são os opostos lá e que formam uma unidade. A gente tem um hábito de tornar aquilo sempre como uma oposição entre bem e mal. Mas essa dualidade ela foi construída ao longo do tempo na nossa sociedade ocidental, só que a sabedoria oriental que criou aquele símbolo e desenvolveu o seu aspecto cultural, ela pretendia passar a mesma mensagem que a gente lê no Evangelho hoje. Não é que são dualidade bem e mal. São contrários, não são contrapostos, mas não são opostos e que se atraem para formar uma unidade. Por exemplo, isso se traduz quando a gente fala em aspectos masculinos e aspectos femininos. E isso a gente não está falando da sexualidade e nem mesmo do aspecto de gênero. Nós estamos falando de características masculinas e femininas, e que são imprescindíveis em todo o ser para formar essa unidade do amor. Por exemplo, um aspecto masculino muito bem quisto na sociedade atualmente é a objetividade. Não quer dizer que os homens têm a objetividade e as mulheres não, mas culturalmente é um aspecto que a gente delimita como um aspecto masculino. E os aspectos mais relacionados à sensibilidade, à espiritualidade, são aspectos femininos. Mas isso poderia ser invertido, tanto faz.
A única questão é que são inseparáveis. A gente precisa ao mesmo tempo tratar de objetividade, de questões práticas, e ao mesmo tempo ser sensível o suficiente para compreendê-las e aplicá-las na nossa vida objetiva. Esse é o aspecto dessa aparente oposição que a gente precisa trazer em nós. Quando a gente vê, às vezes, desastres, ou quando nós estamos desajustados, é porque a gente não está nesse equilíbrio. Ou a gente está para um lado, ou a gente está para o outro. O amor é esse equilíbrio. Bom, o que te move? Um outro aspecto na leitura de Sansão que segue ainda nessa instrução dos Espíritos fala um pouco da historiografia da religião do Espiritismo. Que o Espiritismo nasce junto com os valores do liberalismo, que eram a liberdade, fraternidade. Esses valores, até então não implantados na Idade Média, puderam ser trazidos e mudaram muito a cultura de todos nós. Quando o Espiritismo chega com esse terreno já em possibilidades de fertilizar-se, ele vem também implantar valores para o futuro, que são justamente, pronunciando a palavra reencarnação, a justiça e a possibilidade de renovação. Se eu não fiz certo agora, eu vou ter outra chance, eu vou poder fazer. E, nesse ponto, a nossa missão é procurar sempre em nós o que tem de errado, o que eu estou oprimindo meu irmão, como eu estou me oprimindo e, possivelmente, me liberar. Enfim, o que te move? Vocês estão pensando nessa pergunta aí? Bom, a gente já falou do Yin e do Yang. E agora eu me lembrei de um poeta, que ele é lá do Rio Grande do Sul, mas ele agora está em Goiânia, que ele conjuga o verbo amar de uma forma diferente da que habitualmente a gente usa ele. Ele conjuga o verbo amar no sentido de movimento, de vontade, de desejo. Então, quando eu disse para ele que eu gostava de estudar, ele me falou: você ama o estudo. E é desse jeito. O que te move, quando eu pergunto, eu estou perguntando: o que você ama? Você ama o espiritismo? Você ama a sua carreira, o seu trabalho? Você ama um livro que você ganhou? Você ama a sua mãe? Você ama uma pessoa com quem você resolveu se casar? É por essas coisas, esses objetos específicos que você ama, que você se move. Agora pensem de novo. O que te move? Uma tribo indígena, com certeza eu vou contar uma história rápida que como eu a recebi oralmente, possivelmente eu vou deturpá-la um pouquinho, mas o significado deve permanecer o mesmo. Um pajé ele contava que na tribo, quando qualquer burburinho surgia, ou quando alguma conversa nova, uma notícia vinha, olha, vai acontecer isso, para dirimir qualquer boato e para falar um pouco do futuro daquela tribo, eles começavam a ritualizar uma canção e saíam pela tribo falando isso: Paracaô, Paracaô, Paracaô. E iam se encontrando: Paracaô, Paracaô, Paracaô. Depois eles repetiam: Caô, Caô, Caô. E terminavam: Ô, ô, ô. Para dizer que o equilíbrio, que o amor precisa justamente e significativamente que a gente silencie a nossa cultura de falar e falar e falar e falar e
ao silêncio do nosso egoísmo. Quando a gente só fala, a gente está deixando a nossa personalidade exterior, né, atuar. Quando a gente silencia e começa a agir, a gente começa também a deixar o amor, o eu interior fluir. O que te move também é uma lei da física, porque a gente tem uma energia, esse fluido vital que nós já estudamos várias vezes na doutrina espírita. Esse fluido vital, ele é o amor. Ele é a criação que se confunde com Deus, porque Deus é amor. E ainda falando aí dessa passagem das nossas diversas culturas, quando o Espiritismo foi implantado, foi junto com a máxima do filósofo Descartes, né, que é penso, logo existo. Uma frase muito famosa, que ele, se eu penso, então isso significa que eu existo. Atualmente, algumas filosofias têm aplicado uma nova constatação necessária a partir disso, que se conjuga ao Espiritismo para nos trazer o equilíbrio do amor. Que é, se eu existo, logo penso. Não. Existo, logo escolho. Se eu existo, e se quer dizer que se eu existo eu penso, quer dizer que eu tenho possibilidade de escolher. Isso é o livre-arbítrio. Isso é a justiça divina. Isso é o amor. Se nós escolhemos nos mover pelos valores maiores que a doutrina espírita nos traz, praticar realmente o amor no nosso dia a dia, descer finalmente ao circo da contemporaneidade, quer dizer que a gente chegou então a aplicar o amor, que nos move ao amor decididamente. A gente só às vezes deturpa ele. Quando a gente fala, eu estou muito alegre hoje, estou muito contente, estou num momento máximo de prazer. Será mesmo que isso é amor, isso é felicidade? Na mocidade, né, ontem na aula da mocidade, a gente comentava também sobre um pouco disso. E a gente colocava essas coisas quando tem muito prazer, às vezes. Depois que passa esse prazer, a gente fica um pouco triste, melancólico. Vocês já viram que vem muito junto, às vezes, esse balanço, né? Quando você extravasa de um lado, depois falta de outro. Com amor não é assim. Com amor verdadeiro, se você sente ele verdadeiramente, você não vai ficar triste depois de sentir o amor. Você pode ficar triste depois de sentir prazer, que é coisas momentâneas, e que trazem depois alguma frustração. Mas quando se trata de amor, amor é uma lei, é a lei de amor. Não é uma opção de amor, é uma lei de amor. Se nós optarmos por ela, seremos felizes. Guimarães Rosa dizia que felicidade se acha em horinhas de descuido. Horinhas de descuido porque a gente ainda não aprendeu a ser consciente o tempo todo dessa verdade maior que a doutrina espírita nos traz. Que Jesus nos abençoe. E amemos fartamente.